Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém sobre aquele período da minha vida. Uma regra que aprendi da forma mais cara possível e que, se eu soubesse antes, teria mudado tudo. Eu me chamo Marcos, 32 anos, analista numa empresa de médio porte. Por muito tempo achei que ser transparente sobre dinheiro era sinal de honestidade. Estava errado. Muito errado. Tudo começou numa sexta-feira de happy hour com o pessoal do trabalho. A conversa foi rolando, todo mundo falando de conta, de aluguel, de salário. E eu, na empolgação do momento, falei o número, falei quanto eu ganhava. Na segunda-feira seguinte, o clima no escritório tinha mudado completamente. Olhares diferentes, pausas estranhas nas conversas. Uma colega, que até então era minha amiga, parou de me chamar para almoço. 2 semanas depois, descobri que estava cotado para uma promoção com salário 40% acima do que eu ganhava. Meu gestor chamou outro candidato, um colega que entrou depois de mim com menos experiência. Fui conversar com o RH. A analista me disse uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. O seu salário atual foi levado em consideração na avaliação. Traduzindo, eles já sabiam meu piso e me ofereceram o mínimo necessário para me manter. Naquele dia eu entendi que revelar o salário não é transparência. É entregar o seu teto de negociação de graça. É dar ao outro lado exatamente a informação que eles precisam para te pagar o mínimo possível pelo resto da carreira. E o estrago não parou por aí. Quando as pessoas ao redor sabem quanto você ganha, uma outra engrenagem começa a girar. Uma engrenagem que drena silenciosamente o que você constrói mês a mês. Um primo pediu empréstimo de R$2.000 só por um mês. Um amigo me convidou para uma viagem que custava 3 vezes o que eu podia gastar. A minha própria mãe começou a me pedir para ajudar nas contas com mais frequência. Em um único ano, eu emprestei ou gastei por pressão social cerca de R$8.000 que não estavam planejados. R$8.000 que poderiam estar investidos. R$8.000 que o silêncio teria protegido. Agora faz essa conta comigo. R$8.000 investidos a 12% ao ano durante 10 anos se transformam em R$24.800. Em 20 anos, esses mesmos 8.000 chegam a R$77.000. Tudo isso perdido num único ano de descuido com a boca. E o dano no trabalho era ainda maior. Aquela promoção perdida, com diferença de R$2.000 por mês, investida durante 10 anos a 12% ao ano, representaria mais de R$460.000 em patrimônio acumulado. R$460.000. Por uma frase dita numa sexta-feira de happy hour. Você já passou por algo parecido? Me conta nos comentários. Eu adoraria saber que não fui o único a cometer esse erro. 2 anos depois daquele happy hour, fui a um novo processo seletivo. Veio a pergunta: qual é o seu salário atual? E eu, sem saber o que fazer, dei o número. De novo. A oferta veio exatamente 10% acima do que eu ganhava. A recrutadora disse literalmente: consideramos sua faixa atual como base. Foi quando eu entendi o sistema de vez. O seu salário passado é o teto que o mercado usa contra você. Foi aí que decidi conversar com meu vizinho, seu Afonso. 62 anos, aposentado com renda passiva, começou do zero como auxiliar administrativo. A primeira coisa que ele me disse foi: Marcos, nunca na minha vida eu disse para ninguém quanto eu ganhava. Nunca. Ele me explicou que o silêncio financeiro não era desonestidade. Era proteção. Era a diferença entre construir riqueza em paz ou ser drenado por todos os lados enquanto tenta crescer. Em 40 anos de carreira, guardando uma média de R$1.200 por mês e investindo a 12% ao ano, seu Afonso acumulou mais de R$3 milhões. Sem herança, sem sorte, sem negócio próprio. R$1.200 por mês durante 40 anos, a 12% ao ano. Mais de R$3 milhões. Construídos em silêncio. Construídos em paz. A partir dali, montei o que chamo de protocolo dos 3 círculos. Círculo 1. Cônjuge e contador. Só eles sabem exatamente quanto você ganha. Círculo 2. Família e amigos próximos. Para eles você fala em projetos e metas, nunca em números. Círculo 3. O mundo.
Para todos, a resposta é sempre a mesma. Estou bem, obrigado. Cortês, seguro, definitivo. 3 meses depois, numa nova entrevista, veio a pergunta de sempre. Dessa vez eu disse: prefiro não me basear no salário atual, porque estou buscando uma posição alinhada com a entrega que posso trazer. Qual é a faixa orçada para essa vaga? A entrevistadora pausou e revelou a faixa real, 48% acima do que eu ganhava, porque eu não dei meu piso. Ela não pôde usá-lo contra mim. Aceitei o emprego. E naquele mês, comecei a investir R$ 1.800 mensais pela primeira vez na vida. Era intencional. Era protegido. Era meu. Agora vou te dar as dicas que eu aprendi na prática. A primeira: crie uma resposta padrão para perguntas sobre salário. Não importa quem pergunta. A resposta é sempre: prefiro não falar em números, mas estou bem, obrigado. Tom leve, sem constrangimento, sem explicação adicional. Quem tem limites serenos é respeitado. A segunda dica é sobre redes sociais. Nunca publique faixas salariais ou comparativos de valores. Parece inspirador, mas na prática é um anúncio público do seu teto, para o mercado e para todos que podem usar isso contra você. Você pode celebrar conquistas sem revelar números. A terceira dica é a mais importante. Defina o seu número de liberdade. Quanto você precisa acumulado para viver dos rendimentos sem depender de salário? Para mim, esse número é R$ 2 milhões. Com 2 milhões investidos a 12% ao ano, a renda passiva seria de R$ 20 mil por mês. Esse número, e não o salário atual, deve guiar todas as suas decisões. E aí, qual é o seu número de liberdade? Você já parou para calcular quanto precisaria acumulado para não depender mais do salário? Me conta aqui nos comentários. Esse é o número mais importante da sua vida financeira. Hoje, 2 anos depois, tenho mais de R$ 94 mil investidos. Se mantiver R$ 1.800 por mês por 10 anos a 12% ao ano, chegarei a R$ 414 mil. Em 20 anos, R$ 1.735.000, construídos em silêncio. Eu tenho paz. Ninguém me liga pedindo empréstimo. Ninguém cria expectativas sobre como eu devo gastar. Ninguém usa o meu salário para me sabotar. E essa paz vale muito mais do que qualquer número que eu poderia ter revelado naquele happy hour anos atrás. Se esse vídeo fez sentido para você, pensa em quantas pessoas você conhece que já perderam promoção, negociação ou acumularam dívidas de relacionamento porque revelaram o salário na hora errada. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir antes da próxima entrevista. Vamos crescer juntos. Um grande abraço. E se você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, faz isso agora. É gratuito, não demora nada e me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo para você. Até o próximo vídeo.